Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel. Calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Hoje o programa Formame está com uma convidada especial, a Maria, psicopedagoga, e vamos falar do assunto que é inclusão. Maria, o que é a inclusão? Então, o termo inclusão ele é amplo, né? Existe a inclusão social, que é a inclusão da pessoa, de qualquer pessoa na sociedade. Mas uma das necessidades da inclusão social é a inclusão escolar, é necessário. A inclusão social começa pela educação, porque é o primeiro, vamos dizer assim, espaço formal onde a criança ou a pessoa necessita estar incluída nessa sociedade. Então, a inclusão escolar seria o que então? É o atendimento à pessoa ou criança, adolescente que tem alguma necessidade especial ou com alguma deficiência, porque a pessoa com deficiência, ela explicita isso, e com a necessidade especial pode ser uma necessidade temporária. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde sério, alguma situação social, algum risco, isso também pode ser considerado uma inclusão. E a escola tem que se preparar, se organizar, planejar algumas ações, não que isso vai diferenciar todo o trabalho da escola, mas é necessário um olhar diferente, é necessário um planejamento com algumas ações específicas de acordo com essa necessidade. Mas deixa eu te perguntar, toda e qualquer escola, ela está, indiferente do profissional, ele ser habilitado ou não, apta para receber crianças especiais, porque a gente não vê todas as escolas trabalhando dentro de receber crianças especiais. Não são todas as escolas que recebem. Isso é uma questão mais cultural da escola mesmo, ou não? Todas deveriam receber, ou poderiam receber essas crianças especiais? Falando da escola daí, né? Na verdade, a inclusão, ela começa com a criança na escola. Se não tiver uma criança ou um aluno com necessidade, não tem inclusão. Se for pensar, qualquer espaço, assim, de forma geral, não estaria preparado para algumas situações. Então, qualquer escola, ela não pode negar um acesso a uma criança, uma matrícula. Nenhuma escola. Se a família, na verdade, hoje, pela legislação... Mas isso é em lei? Isso é em lei, legalmente, quem escolhe a escola é a família, e a criança, que hoje a gente até defende... o fato da criança também poder escolher, né? Sim. Porque dependendo da idade, ela pode também escolher. Mas assim, legalmente, de 4 a 17 anos, a obrigatoriedade na escola brasileira, todas as crianças devem estar matriculadas numa escola regular. Claro que existem algumas diferenças legais aí. Aqui no Paraná, por exemplo, no sistema de ensino, existe a escola na modalidade, né, que são as EPAs, as pestalozes, né, mas aí é uma opção e uma escolha da família. Mas qualquer criança, independente das suas condições sociais, físicas, intelectuais, ela tem direito a ser matriculada em qualquer escola. Nem todas as escolas estão preparadas? Eu posso dizer assim, aqui também, se a gente fosse pensar nesse espaço aqui, fosse ver uma criança entrar com uma cadeira, não estaria, mas aí você sabe que vem, você vai preparar esse espaço. De forma física, né, material e também de forma humana. Hoje, todos os professores, eles devem ter um certo conhecimento sobre o que é esse direito, né? Então a gente começa pelo direito que o sujeito tem. As condições a gente vai pensar a partir de qual necessidade essa criança tem. Então, por lei, a escola ela Sim, é obrigada a aceitar uma criança especial se queira estudar naquela determinada escola. Isso, um diretor, ele inclusive é passivo até de penalidade, até de prisão mesmo. Tem, se não aceitar. Se negar. Se a família for no Ministério Público e fazer uma queixa, ela pode ter um processo criminal e aí ser implantado. Maria, a gente, ainda no gancho das escolas, tem muitas escolas que não tem nenhuma criança especial inclusa. Pode-se dizer que é porque requer
algo a mais nessa escola, não digo de uma aceitação, eu digo de um profissional, porque a gente tem conhecimento que às vezes quando tem uma criança especial na sala de aula, tem uma PAP. Professor de apoio. Isso. Essa questão da escola falar, não, mas a nossa escola não tem professor de apoio. É uma desculpa, como é que eu vou dizer? Como é que é visto isso? Como é que se trabalha com isso? Na verdade, assim, é ilegal, né? Não é legal isso da forma da lei. Então, o que eu penso é assim, as escolas que não têm pessoas, elas acabam no próprio processo, a família escolhe matricular naquela escola, por exemplo, sendo pública ou privada, não importa, porque todas as escolas fazem parte de um sistema legal. Mesmo a escola privada, ela segue o sistema estadual, ela tem uma autorização desse sistema, dessa equipe profissional e até legal, para ser autorizada a ser aberta a oferecer uma escolarização. Então, por exemplo, se uma escola assim, aos poucos a criança entra, é matriculada, e aí o que acontece? De forma deliberada e às vezes até intencional, isso existe sim, não vou negar, essa escola não disponibiliza o trabalho eficaz, eficiente com tudo aquilo que uma criança especial precisa. Por exemplo, o próprio professor. Então isso exige recursos financeiros, né? Uma organização de material, o espaço físico tem que ser adequado, né? A parte toda de barreiras físicas devem ser eliminadas, mas eu acho que o mais importante é a barreira atitudinal, é a postura e a visão de mundo que essas pessoas têm da pessoa com deficiência, né? Então, quando se conhece o aluno e se realmente se propõe no seu projeto político-pedagógico, que todas as escolas têm que ter, mesmo as privadas, elas devem, pela legislação, constar como seria o atendimento se uma criança escolher estudar naquela escola. Então, o que você perguntou, ela pode acontecer sim, mas é mais atitude e é mais uma questão de concepção de mundo, de sociedade, de educação e de pessoa, de ser humano, né? Porque o trabalho com a criança com educação, com uma necessidade especial, ela deve ser igual às outras, só exige mais recursos. Isso realmente, às vezes, pode acontecer o não devido a essa situação. Na prática, com uma criança inclusa, como que tem que ser esse professor para tudo correr bem e não acabar interferindo no aprendizado, talvez, do restante da sala? Quando a criança está devidamente matriculada, está frequentando uma sala já com uma inclusão, o professor, claro, ele deve ter um planejamento diferenciado, né? Não que a gente ache que a pessoa com deficiência ou a criança, ela tem que ser, o aprendizado é diferente, não é. Na concepção que a gente trabalha, o desenvolvimento e a aprendizagem da pessoa que tem alguma necessidade é igual aos demais, é um ser humano. É um ser humano diferente, mas em primeiro lugar é um ser humano, que tem emoção, que tem vontades, que tem sonhos. Então o professor, em primeiro lugar, ele tem que conhecer todos, independente de quem seja, inclusive aquele aluno que tem necessidade especial é uma história diferente, é um processo diferente. Então, acho que a disponibilidade afetiva tem que ser um pouco a mais, mas não afetivo de forma assim aleatória, uma afetividade planejada, o que eu posso fazer a mais, né? E o seu planejamento, ele deve ter, então, constar atividades, em primeiro lugar, dinâmicas, criativas. Esse professor, ele não pode chegar na sala e escrever no quadro, ou então falar para as crianças, façam isso, sentar e esperar todo mundo fazer. Não pode ser assim. É um professor dinâmico. Ele tendo apoio ou não de um professor na sala, de outro professor, ele é o dono da sala, ele que tem que conduzir a aprendizagem das crianças de forma geral. Então, esse professor tem que fazer o quê? Então, primeiro ser dinâmico, ser criativo, saber utilizar as mídias, né, as tecnologias. O professor inclusivo, ele tem que dominar a tecnologia, porque hoje a inclusão, ela é graças, inclusive, à inclusão social, às mídias e às tecnologias. Hoje a gente tem recursos e equipamentos e muito material disponível aí já com pesquisas, não são coisas feitas em laboratórios simples, são coisas feitas em universidades, já próprio para aquelas crianças. Então ele tem que conhecer esse material disponível, inclusive no site do Ministério da Educação existe um hall de materiais, né, apostilas,
materiais acessíveis, livros acessíveis, que ele pode utilizar para todas as crianças e principalmente para aquela que está lá. Outra coisa, assim, a parte da motivação. A criança com necessidade especial, ele tem uma história um pouco sofrida, né? Desde pequeno, é médico, é psicólogo, é fono, é fisioterapia. Então, ele traz na sua história uma necessidade maior de atenção, de afeto, né? Então, o professor ele tem que proporcionar atividades que motivem ele a querer também modificar a sua condição. Porque o ser humano que tem uma deficiência, ele pode ser modificado pelo social. A deficiência pode permanecer, mas o social não. E é o social que vai diferenciar, ou seja, a sua relação com os amigos, com os colegas. E como o ser humano aprende também por imitação, ele vai também levar isso para a família dele. Então, a professora tem que conhecer esse material e trabalhar essa afetividade. Como? Permear nos seus conteúdos, durante a escolha dos seus materiais para planejar a aula, atividades lúdicas que envolvam literatura, que envolvam jogos de papéis, que é quando você se coloca no lugar do outro, você finge ou brinca de que ali é a casinha, ou é o trabalho, ou é o mercado, é a sua casa, é servir uma refeição. Isso ele pode trabalhar na matemática, nas ciências, né? É como visitar um parque com uma criança que é cadeirante, por exemplo. Ele pode fazer esses jogos na sala de aula com as crianças dentro e fora do espaço, né, da sala. A literatura, já falei, muito importante. A arte no geral, música, dança, né, poesias, isso motiva e aí o professor abre um canal nas funções psicológicas superiores que a gente fala, que é a atenção, motivação das crianças, e aí todos aprendem melhor. E a escola, a sala fica mais inclusiva com essas atividades. É difícil? Não, né? Não é fácil mesmo. Tem que ser um professor muito criativo e disposto também, né? Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gostaria de falar agora sobre o lado dos demais pais dessa mesma salinha que nós estamos com essa criança inclusa, né? Como que a escola e o professor, até como pedagoga você pode falar isso, ele vai lidar com esses demais pais, aonde eles podem vir a questionar quanto à aprendizagem, que eu acredito que isso deva acontecer, né? Eu particularmente acho que a inclusão é maravilhosa, mas não somos todos iguais, então eu acredito que deva existir isso. Como que o professor ou a escola, enfim, vai lidar com esses questionamentos desses demais pais? Então, essa situação realmente acontece e o trabalho que a escola deve fazer seria mais ou menos o mesmo que se faz com os alunos também quando tem essa sala. É feito um trabalho, então, de escuta. Você tem que ouvir. Eu acho que hoje falta muito você ouvir as pessoas, saber a história, conhecer. Então, um trabalho de escuta, um trabalho de reuniões planejadas com esse objetivo primeiro, para os pais conhecerem, porque quem não conhece discrimina mesmo. A discriminação vem da falta de conhecimento das pessoas. Qualquer forma de discriminação, né, ela é feita realmente da falta do conhecimento teórico, metodológico, inclusive de mundo, e de respeito, né, às pessoas. Principalmente isso. Então a gente faz o quê? Então a gente faz reuniões de escuta dos pais, onde eles possam se encontrar, conversar, o outro conhecer a história. E assim, a gente geralmente promove palestra com pessoas da área da psicologia, depende qual é o caso, cada caso é um caso. Às vezes isso aí não é uma regra que você está falando. Eu acho que isso acontece mais em escolas privadas, né? Na escola pública, como a escola é pública e todos sabem que lá todos podem ter acesso, isso acontece menos. Não que não aconteça, isso às vezes acontece. Os pais reclamam, mas aí está dando atenção para o outro. Por isso a importância desse professor ter essa dinâmica também, né? Porque a inclusão ela tem que ser geral. É um trabalho dos alunos, da família, dos pais, geral a inclusão. A gente fala, inclusive, assim, que o trabalho colaborativo, ele envolve o quê? A família, o professor, os alunos e todo o resto da sociedade, né? Então, esses pais, quando eles são, primeiro essa acolhida, essa escuta, essa reunião que você conhece, faz uma palestra de forma geral, e inclusive isso muda totalmente a relação. Se isso não acontecer com esse trabalho, eu penso que essa pessoa, essa mãe, ela tem que sair dessa escola. Porque se é feito todo um trabalho e a criança ainda assim encontrar dificuldades e as pessoas ainda fizerem comentários ou tiver uma cobrança, olha, se o seu filho está na sala do meu filho, eu não quero que ele tenha contato com essa pessoa.
Não quero que ele Nossa. diminua o conhecimento porque vai estar próximo dele. Ele não entende a concepção de educação que nós temos, que é o ser humano aprende com os outros primeiro, para depois ele internalizar. Então, nós aprendemos socialmente, imitando os outros, vendo com os outros, para depois a gente internalizar. Então, essa escola, ela deve fazer esse trabalho de reuniões, de palestra. A gente fala escola de pais, né? É a escola que a gente trabalha. Eu já fiz um trabalho assim aqui numa escola, foi muito positivo. As famílias ouviram e só a escuta já foi necessário para todos compreenderem aquela mãe. A gente precisa entender que as diferenças, elas são importantes para o nosso crescimento também. Não é somente a inclusão do outro, né? Então a inclusão ela passa por isso. Sim. Então as famílias, o primeiro passo é esse. Eu acho que o resto do processo aí depende a demanda que vai surgir, quais são as dúvidas, as necessidades, né, de cada criança. Maria, eu gostaria de agradecer ter você aqui com a gente, esclarecendo todas essas dúvidas, que não é só nossa, é uma dúvida que está aí, está surgindo cada vez mais, né, essa inclusão. Eu agradeço e é isso por hoje. Até a próxima. Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança.